Olá! Nessa aula vamos aprender como encontrar a linha do horizonte num desenho ou numa imagem. Tá? Para começar, eu vou fazer 3 exemplos de 3 perspectivas diferentes a partir de desenhos de cenários de animação e de um desenho de uma fotografia de um prédio. E com isso eu vou explicando para vocês como a gente faz para encontrar a linha do horizonte numa imagem ou no desenho. Encontrar a linha do horizonte, saber onde ela se situa numa imagem, é um aspecto muito importante para você entender como ela funciona. Então eu sugiro para vocês que vocês façam esse exercício mais vezes, ou seja, peguem imagens e façam esse exercício de tentar encontrar onde fica a linha do horizonte. Encontrando a linha do horizonte, consequentemente você encontra os pontos de fuga e, consequentemente, você encontra as linhas de fuga. Então, aqui nesse exemplo, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar para essa imagem e vou encontrar linhas, que eu chamo de linhas base, que vão me guiar na perspectiva. Então, eu vou olhar essa base da parede aqui, a GK, vou olhar na parte superior, porque uma coisa que tem que estar bem clara na minha cabeça, a perspectiva é uma deformação, uma distorção que o nosso olho faz, não que a realidade tem. Então eu sei que essa parede aqui, o formato real dela é um retângulo. Mas como eu estou vendo na profundidade, o meu olho vai fazer essa distorção. E eu vou interpretar que essa distorção significa que essa parte está situada no eixo Z, ou está indo em direção para dentro da imagem, está aprofundando. Tá? Então é isso que eu tenho que saber. A imagem é assim. Tá? Ou seja, é uma distorção. Porque vocês vão ver mais para frente que em alguns casos da perspectiva você tem alterações, inclinações que o homem faz nos objetos e que isso, por sua vez, não é perspectiva. Tá? Então, voltando ao nosso exemplo. Eu encontrei partes da imagem que eu considero partes importantes. Essa aqui e essa aqui. Geralmente são as bases dos objetos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou traçar linhas. Eu vou continuar as linhas que eu encontrei até que essas linhas se encontrem. Então, venho aqui, quase certo. E eu continuo essa linha, continuo, e venho na outra, nessa aqui de cima da parede, e também vou continuar ela até que elas se encontrem. Tá? Aqui eu estou fazendo no computador, no software Adobe Photoshop, mas você pode fazer em outros softwares. Eu indico o Sketch Pro, um software da Autodesk, que é muito bom também para desenho. Tem outros softwares que são bons para desenho, que vocês vão conseguir fazer isso e pode fazer isso à mão também, não precisa ser necessariamente no software. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu peguei as linhas da base do objeto que eu encontrei, que estão mais visíveis. Tá? Eu podia ter pego aqui a linha do telhado também. Tá? Essa linha aqui. Podia ter pego uma linha daqui, mas eu prefiro pegar sempre as linhas das bases, que é mais fácil. E aí chegou num ponto que elas se tocam. Se as linhas se tocam, se encontram, o que eu tenho? Um ponto de fuga. O ponto de fuga, por sua vez, sempre está em cima da linha do horizonte. Então aqui está a linha do horizonte nesse desenho. Tá? E a linha do horizonte, por sua vez, é o nível dos olhos da pessoa que fez essa pintura. Então, vamos para outro exemplo para vocês verem. Tá? Esse é um exemplo aqui que eu tenho um ponto de fuga, porque o objeto tem as linhas horizontais, são paralelas. Vocês vão ver aqui e vai ter só um ponto de fuga. Tá? Então vamos para outro exemplo. Nesse outro exemplo, também de um cenário do filme do Estúdio Ghibli, esse cenário é do filme Porco Rosso, e esse cenário aqui que eu mostrei antes, que eu não comentei, é do filme Wind Rises, Asas ao Vento, o título português, que são 2 filmes do Estúdio Ghibli, que foram pintados pela equipe de criação de cenários. Né? Então aqui,
Novamente, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a base. Nesse caso, eu vou pegar esse prédio do fundo aqui para diferenciar um pouco. Então, eu olhei a base aqui, encontrei uma base, uma linha que vai me guiar, e a de cima aqui, tá? Então, eu vejo que essas linhas estão afunilando. E depois aqui eu encontrei outra linha que está indo para cá. Essas informações aqui são preciosas e vão fazer com que eu consiga encontrar facilmente o ponto de fuga e a linha do horizonte, tá? Então, mais uma vez, eu vou continuar essa linha. Vou acertar para fazer bem em cima. Continuo essa linha. Tá? Eu vou continuar do outro lado. O que aconteceu aqui? As linhas se encontraram. Agora, nessa situação, eu vou ter outra variável que é acertar esses dois pontos, porque eu tenho um caso de perspectiva com 2 pontos de fuga. Aqui ele vai estar indo em direção ao ponto. Tá? Então não vou ter certeza, mas aqui eu enxergo o ponto. Está mais ou menos por aqui, né? Veja a base do objeto, mais ou menos por aqui. Chegando aqui, eu consigo traçar uma linha bem em cima do ponto, que é a linha de perspectiva. Provavelmente aqui eu devo ter me equivocado, e essa linha de cá, ó, pode ver que eu me equivoquei aqui, ó. Ela vai ir em direção à linha da perspectiva, da linha do horizonte. Tá? Aqui minha correção. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter a linha do horizonte, um ponto aqui, que vai me mostrar um lado do prédio, né? E outro, que está bem aberto, que vai estar bem, se duvidar mais ainda para lá, que é 1, 2, que é o segundo ponto de fuga. Esse tipo de perspectiva é a perspectiva perpendicular. Tá? Que você tem a base assim. Ok? Então aqui está um ponto, aqui são as linhas de fuga, eles se encontram, né? E eu consigo enxergar a linha dentro do objeto. Aqui, se vocês continuarem, vocês vão ver que as linhas vão estar indo para cá também. Mesma coisa aqui, né? Então esse é um exercício muito bom para vocês visualizarem a lógica da imagem, tá? Vamos continuar. Aqui eu vou mostrar para vocês agora um exemplo. Aí eu faço o mesmo que eu fiz anteriormente. Pego algumas linhas que eu considero que são as bases do objeto. Geralmente a linha inferior na base e a linha superior no topo do objeto. Quando ele tem 2 pontos de fuga, que as linhas são perpendiculares, que nessa aqui, eu vou encontrar nas duas faces.
tá? Então, o que acontece? Essa aqui, eu tenho variações no eixo Y. Então, as linhas não são paralelas ao eixo Y. O que vai acontecer? Eu vou ter um afunilamento também no eixo Y, na altura. Por isso que é um caso de 3 pontos de fuga. Tá? Mas isso não vai me alterar muito, né? Simplesmente eu vou usar essa regra ao meu favor. Tá? Eu só vou ter um pouco mais de trabalho quando eu estiver fazendo assim, ou interpretando esse tipo de perspectiva para fazer um personagem ou uma pessoa, né? Tá? Então continuo a linha da base de fora. Mais ou menos eu encontrei um ponto, tá? Depois eu continuo a base aqui, como se fosse um objeto com 2 pontos de fuga normal, né? Continuo. E do lado de cá eu também continuo as linhas. Aqui as linhas vão estar para fora da minha folha, tá? Eu tenho esse ponto aqui. Do eixo Y, que eu havia comentado aqui, né? Ok? Depois, eu tenho as linhas indo para cá, uma face do objeto. Estou apagando aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então, essa face aqui do prédio está indo para cá. E a outra face está indo para o lado de cá. Então, eu tenho um ponto aqui, o segundo ponto aqui e o terceiro ponto aqui. Tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês entenderem. Então aqui eu vou continuar as imagens, as linhas, né? Aumentei um pouco o tamanho, né, do meu arquivo. Ainda não consegui chegar no ponto. Mas mesmo que eu não acerte, vocês já vão conseguir entender, né? Então, o que acontece aqui, né? Eu vou tentar fazer um esboço aqui reduzido. Eu vou ter... quando eu estou debaixo de um prédio, um afunilamento aqui.
na altura. E depois eu vou ter a perspectiva igual à perspectiva de 2 pontos de fuga. Aqui. 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 E do lado de cá. Em algum momento eu vou chegar, essas linhas vão se encontrar, vamos supor que seja aqui, e eu vou ter uma linha. De novo, vou ter pontos e uma linha. O que acontece? Essas linhas diferentes, vamos colocar aqui uma aqui em cima, bem em cima, né? Elas são duas linhas, mas não são duas linhas do horizonte. A linha do horizonte verdadeira é essa linha do horizonte aqui. Que ela é o nível dos olhos que da pessoa que está vendo. Tá? Então tem uma pessoa ali vendo. O nível dos olhos é esse aqui. Que ela está parada debaixo do prédio, né? Então está o prédio aqui, a torre. E ela está parada debaixo do prédio. Só que o que acontece? Quando ela girar a cabeça, quando ela inclinar a cabeça, assim, assim, o que vai acontecer quando ela inclinar a cabeça? Nesse local onde ela está olhando, né? Vamos supor que tem aqui no ponto onde ela estiver olhando, que no caso é aqui, ó, vai ter um segundo ponto de fuga e uma segunda linha. Só que isso aqui não dá para chamar que é uma linha do horizonte ou uma linha dos níveis dos olhos, porque na verdade ela está com a cabeça inclinada e aí é uma linha onde os pontos vão convergir. Então é uma linha que serve para mostrar a convergência dos pontos no eixo Y da altura. Tá? Então assim, o 3 pontos de fuga ele é um pouco mais complicado, mas é uma questão de repetir várias vezes esse exercício, de vocês analisarem a perspectiva dele, interpretarem imagens, para ficar mais fácil. Num próximo vídeo eu vou explicar só como funciona a perspectiva de 3 pontos de fuga. Nesse vídeo a minha intenção é mostrar como vocês fazem para encontrar o ponto de fuga numa imagem ou no desenho. E a técnica consiste em vocês traçarem as linhas de fuga e encontrarem um ponto de convergência delas. Encontrando esse ponto de convergência, vocês vão encontrar uma linha. Essa linha é a linha do horizonte ou a linha do nível dos olhos da pessoa que estava observando ou desenhando esse objeto. Tá bom? Então era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam nos comentários, mandem um e-mail para a gente, que a gente vai conseguir ajudar vocês para sanar essas complicações, essas regrinhas chatas da perspectiva. Então é isso. Obrigado, pessoal.